Olá, meu nome é Loreta, ginecologista, obstetra. Eu tô aqui com a doutora Carolina, que é sexóloga, especialista, e a gente vai falar hoje, nosso terceiro bloco, sobre dor à relação. Antes disso, Carol, se apresenta, fala do seu ambulatório, tudo. Oi, pessoal, eu sou a doutora Carolina Ambrogini, sou ginecologista, especialista em sexualidade feminina e tenho ali o projeto Afrodite, que é um ambulatório de sexualidade feminina na Unifesp. Can't stop. Can't stop. Can't stop. Muito bem, Carol, vamos falar sobre relação sexual e dor. É normal ter relação sexual, ter dor na primeira relação sexual e depois continuar tendo dor? Olha, nas primeiras relações sexuais, eu não diria que é normal, né? Eu diria que é comum. Porque nada nunca entrou ali. Eu acho que até nós, como ginecologistas, Loretas, temos uma grande missão de ensinar as meninas a colocar um absorvente interno, de colocar o dedo na própria vagina, desmistificar essa coisa de romper ímen, que não vai mais ser virgem. Quem não é virgem é quem já teve relação sexual. Sexo oral, né? Outro dia eu peguei os adolescentes, a gente fez um aqui, eles falaram assim: ah, se faz sexo oral ainda é virgem? Eu falei, não, né, gente? Virgem quer dizer que eu nunca vi nada. Exatamente. Então, a gente tem que desmistificar isso e levar um maior conhecimento da própria vagina para as nossas adolescentes, para que elas não sintam dor na primeira vez. E aprendam a se masturbar, né? Entendam o que é o clitóris. Eu tenho até um modelinho aqui, ó. Vagina, vulva, tudo bonitinho, eu explico. Exatamente. Porque elas precisam saber, né? O buraco do xixi é aqui, a vagina é aqui. Exato, a vagina não é um lugar misterioso, secreto. E aí, se elas se conhecem, se elas usam, por exemplo, copinho que elas têm usado, se elas já colocaram o dedo lá, fica mais fácil de não doer na primeira vez. E a gente tem que, eu sempre falo para os adolescentes assim, que elas têm que ir subindo o nível. Né? Então é um beijinho, depois é os amassos, depois vai depois criando, é o esfrega. vai criando intimidade com aquele parceiro, né? Vai criando intimidade e tal, pra hora da primeira vez não ser aquela coisa assim dolorosa. Você já vai entendendo o seu corpo, você já vai criando confiança com aquele parceiro, a coisa vai progredindo. E aí geralmente a primeira vez não dói ser assim, né? Mas não é normal sentir dor na relação. Não é normal. Né? Se você tá sentindo dor, alguma coisa tá acontecendo que provavelmente você ou está contraindo, ou você não está com a lubrificação necessária, ou você pode ser que tenha alguma patologia, o médico precisa examinar, precisa entender precisa passar por essa triagem para entender o que tá acontecendo, porque não é sexo é para ser bom. É para ser uma coisa boa na nossa vida, não é para ser uma tortura e não é para ser um sofrimento. Vamos tirar as causas de dor, que são endometriose, né? Não, vamos tirar essa. Vamos tirar como causa de dor na menopausa a falta de lubrificação. Uhum. Vamos tirar as cicatrizes pós-parto, que são uma causa. Vamos falar daquela menina que começa a ter vida sexual e ela começa a ter a dispareunia, a dor à relação, aquela contração. Isso. Qual é a causa disso? Muitas vezes o que acontece? Vem já de questões, né, de comportamento ou religiosas, que a menina tem que casar virgem, ela tem uma educação rígida. Isso é uma coisa que a gente percebeu lá no nosso ambulatório, né? 70% das mulheres têm histórico de educação rígida. Então, que elas têm que ser a boa moça. Né? O sexo a santinha, né? O sexo é uma coisa que elas não podem fazer. Não deve nem pensar, não podem pensar. Não podem nem pensar, ou tem que fazer escondido, né? E que é algo muito ruim, elas se sentem traindo os pais, etc. Então, quando elas vão fazer, elas estão culpadas, elas não estão relaxadas, elas estão com medo de sentir dor, porque geralmente são meninas que não se exploraram antes, não se conhecem antes, né? E aí, elas estão com medo, e quando a gente tá com medo, a gente não lubrifica, a gente aciona o quê? Adrenalina. A adrenalina faz vasoconstrição. E a gente não lubrifica. E aí tem a relação, fica tensa, dói, e aí gera aquela memória pro cérebro.
né? A memória de dor é uma memória muito forte para o cérebro. Quando ela vai ter uma nova relação, ela vai, nossa, será que vai doer? Será que vai doer igual doeu? E aí elas ficam com medo e contraem, e gira um ciclo vicioso de dor, medo de sentir dor, contração, piora da dor e vira isso, vira um caos. E nesse trajeto, né, nessa trajetória, qual é o tratamento que a gente faz para essas pacientes? Precisa muito entender a dinâmica dela, a dinâmica do casal, porque às vezes são geralmente assim, aquela mulher que não consegue mesmo ter a relação, né, o que a gente chama de vaginismo, muitas vezes tem causas psicológicas, que pode ser a questão da educação, são mulheres muito controladoras e muito ansiosas. Pensa bem, Loreta, deixar o outro entrar dentro do meu corpo é perder o controle. Sim. E elas não conseguem permitir isso. Então elas são às vezes muito controladoras, ansiosas demais, e aí elas não permitem. Então a gente tem que entender como que é a dinâmica. Geralmente essas que nunca conseguiram, a gente tem que ter um trabalho psicológico juntos, né? Para que a barreira da vagina transpasse primeiro a parte mental. Exatamente, que elas têm várias barreiras mentais antes de ser a barreira vaginal, né? E aí muitas vezes elas têm que treinar, o treinamento que a gente chama dessensibilização. Elas têm que usar umas próteses, né? Uns dilatadores vaginais, cujo o intuito não é fazer dilatar a vagina. A vagina dessas mulheres não é uma vagina pequena. É uma vagina normal. Normal. Para fazer com que elas... Eu falo que a gente precisa fazer uma reprogramação do cérebro. O cérebro entende que penetração é igual a dor. E aí ele contrai. Quando a gente vai fazendo esse tratamento, a gente vai dando uma outra mensagem para o cérebro, né? Porque vai começando devagarzinho. Então elas vão adquirindo tolerância e vão entendendo que não dói, né? Que a vagina não é aquele lugar, monstro horroroso. Aquele monstro que assim que não precisa daquele medo todo, porque tem mulheres que têm fobias, né? Tem fobia mesmo. Então elas vão se acalmando, a gente começa, às vezes tem que começar com respiração, tem que começar com, primeiro vamos treinar a abrir a perna, porque não é só a musculatura da vagina. É tudo, né? Aquilo fecha, você não consegue examinar. Exatamente. Aqui no consultório faço muito diagnóstico disso. Como estratégia, eu uso anestésico para poder examinar, mas eu sei que depois eu vou ter que mandar para alguém fazer o tratamento dessas pacientes. E não são poucas, são muitas. E muitas delas são casadas, sim, têm relação sexual, assim, uma vez a cada 6 meses. Exato. Mas isso é uma vida muito triste, né? E muito ginecologista nem examina. Fala assim, não vem. Eu peguei uma que tava há 5 anos passando ginecologista, ninguém tinha colhido um papa, gente. Então, assim, as meninas aqui, eu tenho anestésico, eu examino. Mas acho que é muito importante a gente orientar essas pessoas que isso é um tratamento longo, mas é um tratamento que dá certo. Sim, é um tratamento que é assim... Se a pessoa se comprometer, porque não adianta ela ir lá fazer os exercícios no consultório e pronto. Ela tem que fazer em casa também. E o marido tem que entender. Exatamente, né? Porque senão acaba o casamento. A primeira coisa que a gente fala para essas mulheres, para esses casais é proibido penetração. Você ensina a brincar, e a penetração é outro estágio. Sexo é troca. Sexo não é penetração pênis-vagina. Sexo é qualquer forma de prazer do seu corpo que você e a sua parceria trocam. Isso é sexo. Então a gente fala, não é pra ter penetração, é pra vocês se curtirem. Né? Perfeito. Se curte, e aí paralelamente a isso, a mulher vai fazer um tratamento separado. Então ela vai voltar a curtir o marido sem aquele medo da penetração. Então ela vai estar mais relaxada, ela vai estar mais tranquila, né? Às vezes a gente tem que conversar com esse parceiro também. E aí depois ela vai fazendo o tratamento e a gente vai fazer todo um envolvimento desse parceiro quando for para passar dos dilatadores para a penetração mesmo. A gente faz e qual todo o seu tratamento. Índice de sucesso nesses casos lá no ambulatório? Muito. Tem bastante sucesso, né? Assim, claro que às vezes a gente pega alguns casos com abuso sexual, é mais né? difícil. Aí tem essa questão de tratar a questão do abuso, né? Mas geralmente, se a paciente se compromete e faz exercícios em casa, a gente tem uma média de melhora em 12 sessões. 10 a 12 é pouquinho, achei que era mais. 10 a 12 sessões. E aí, lá na Escola Paulista, essas pacientes têm acesso
a esse tratamento de forma gratuita. Eu falo que na Escola Paulista a gente tem o mundo mais ideal impossível. Olha só, um serviço público, né? Porque lá a gente tem um serviço todo integrado de psicologia, ginecologia, fisioterapia, psiquiatria. Ah, você tem psiquiatra também lá? Tem psiquiatra também. Então a gente tem um serviço todo integrado, a gente discute os casos na equipe, a gente troca bastante paciente, tem grupo, coisa que no consultório particular a gente não tem, só você uma, fragmenta, né? Exatamente. Cabe alguma medicação para essas pacientes também? Ou só se elas são ansiosas? Então, sim. Por isso que eu falo que toda mulher que tem dor, ela precisa passar com o ginecologista. Porque existem questões das vulvodíneas, né? Que são a vulvodínia ou vestibulodínia, é uma doença de mucosa, né? Que a mulher tem uma sensibilidade a mais ali. Essa região da entrada da vagina a gente chama de vestíbulo. É uma região muito inervada para o prazer, para ser gostosa a toque ali, para ser gostosa a penetração. Só que essas mulheres, elas têm uma super inervação, passa do prazer e vai para a dor. Né? Então, a gente faz o que a gente chama de teste do cotonete. A gente toca a vulva com o cotonete e vê se a paciente tem dor acima de 5. Né? É meio subjetivo, mas é um teste que, se a paciente tem, a gente usa alguns tipos de medicação para melhorar e para facilitar essa penetração. Eu vou agradecer a Carol aqui, pra gente ir pro nosso outro bloco. Se você tem dúvida ou se você sofre de alguma questão dessa maneira, segue a Carol, marca consulta com ela, porque isso eu acho que é muito importante. Às vezes você tem dor e acaba achando que é normal e não procura uma ajuda. E tudo tem solução nessa vida. Carol, deixa o seu Instagram, por favor. É @doutora Carol Ambrogini. E o seu instituto? Sim, nós temos um instituto que se chama Instituto Lave, que ele promove cursos de sexualidade para profissionais de saúde. Deixa seu like, mostra essa conversa informal para sua amiga, porque eu garanto que a cada 10 amigas, pelo menos 2 amigas suas têm algum tipo de dor à relação. Make me mad, 'cause if you're gonna make me mad, make me bad, make me bad.